Oi, pessoal, estamos aqui hoje gravando mais um PodTech, hoje com a presença do Renato Inama, especialista em infraestrutura aqui na Tec Posto. E hoje a gente vai bater um papo sobre filtragem de diesel. Renato, eu já queria começar a nossa conversa te perguntando, elemento filtrante, é tudo igual? Conta pra gente. Oi, Joyce. A gente aqui mais um bate-papo sobre tecnologia para postos e a tua pergunta é ótima, tá? Há uma grande confusão no mercado sobre elementos filtrantes, né? Depois que você compra a rota tecnológica que você escolheu para filtragem do teu diesel ou de outros combustíveis, o elemento que você coloca dentro dele para fazer a filtragem não é tudo igual. Não é tudo igual. Então, por que a tua pergunta é boa? Porque esse é um item hoje tão sensível, que não pode estar, não diminuindo o mérito, mas exclusivamente na mão do comprador. O que o comprador faz? Vai escolher por preço, Sim. né? Uhum. E o que a gente vai falar hoje aqui? A filtragem, ela pode ser mais eficiente ou menos eficiente. E vai depender do que você está filtrando, se é algo que tem pouca sujidade ou muita sujidade. Então, elemento filtrante não é tudo a mesma coisa e a gente vai falar um pouco sobre eles agora, tá? Eu vou mostrar aqui uma das peças e aí eu vou referenciar para você o que é que eu estou falando. A você, cliente, parceiro, que trabalha conosco, aqui nas minhas mãos estão agora um elemento filtrante de um dos produtos que a gente comercializa, tá? Esse elemento, ele pode ser construído para passar uma partícula desse tamanho ou desse tamanho. A gente vai tentar ser o mais didático possível, porque a gente pode falar em micras, a gente pode falar em techniquez, mas eu não quero adentrar nisso. Eu quero falar contigo o seguinte. Quando você vai filtrar, por exemplo, diesel, você pode tirar uma partícula menor ou uma maior. Mas tem uma segunda variável que poucas pessoas estão atentas, que é o fator beta. O que é o fator beta? É quando você vai determinar daquele tamanho de partículas quanto você vai deixar passar. Então, por exemplo, existem elementos filtrantes que trabalham com uma partícula pequena, mas que deixam passar uma em cada 10. Ou elementos filtrantes que trabalham com essa mesma partícula pequena e que deixam passar uma a cada 1000. Essa eficiência é que pouca gente conhece. Então, na hora de escolher um elemento filtrante, você tem que levar em consideração a sujidade do teu produto. Então, se você tem um diesel que está muito contaminado de particulado sólido, qual é a quantidade desse particulado sólido e quanto disso você quer reter. Então, Joyce, a sua pergunta é ótima e ela me faz falar de uma segunda etapa. No caso de diesel, a gente está falando aqui, mostrando um elemento filtrante para diesel, vocês podem ver aqui o seguinte. Esse elemento, além de retirar particulado sólido, ele é um elemento que faz uma aglutinação de água e, por gravidade, ela desce para o fundo do recipiente. Então, esse elemento é um coalescedor separador. Ele trabalha duas variáveis. Ele, além de tirar particulado sólido, ele também retira a água que pode estar contida dentro do diesel. Então, por que isso é importante? Porque essa água ela vai atacar diretamente os bicos injetores dos veículos que são abastecidos, ou em geral, dos motores, né? Porque a gente pode estar falando de um motor de um grupo gerador, não somente de um caminhão que está aí na estrada, que está sendo danificado. Então, Joyce, reforçando, não são iguais. Você escolhe se vai tirar um tamanho da partícula, qual você quer tirar, e quantas dessas partículas você vai deixar passar. Entendi. Então, só recapitulando, o que vai diferenciar um modelo do outro? Vai ser a quantidade de partícula que a gente vai permitir que ele passe? Exato. Ele filtre. Exato. Não só o tamanho, mas daquele tamanho, quantas eu vou aceitar que passe através do filtro. Aqui cabe uma brincadeira interessante. Há mais ou menos uns 15 anos atrás, um empresário me procurou falando o seguinte:
Olha, esse elemento filtrante é fantástico. Eu nunca precisei trocá-lo. Joyce, o que é que tinha acontecido? Os elementos eles vão saturando, eles vão ficando cada vez mais sobrecarregados e aí eles precisam ser substituídos. Essa é a eficiência dele. Ele está lá para reter ao invés de mandar toda essa sujidade ou água para os motores. O caso é que ele tinha negligenciado tanto a substituição que essa carcaça explodiu, Joyce. Nossa. Então, ela ia viver lá mais 30 anos. Sim. Porque ela já tinha um buraco enorme, que dava para passar talvez uma laranja. Ela já não filtrava mais nada. Então, falando um pouco sobre os elementos filtrantes, e aí a gente tem que... às vezes a pessoa fala, nossa, mas satura muito rápido. O que é satura muito rápido? Eu tenho que trocar mais vezes. Isso acontece porque você segurou mais sujidade. Não quer dizer que você está gastando mais dinheiro com o elemento. Está dizendo que você está evitando gastar na manutenção dos veículos. Essa balança é que tem que ser bem estudada, Joyce. E hoje, qual o tempo de vida útil ali que você dá para um elemento filtrante? Ótima, boa pergunta. O tempo vai ser determinado em relação a o quão sujo estava e qual é o volume de combustível que passa por ali. Então, eu vou dar um exemplo. Não necessariamente um elemento em um local que tenha altos volumes, por exemplo, um posto de rodovia. Não é raro um posto de rodovia movimentar 2 milhões de litros de diesel no mês. Mas esse giro é muito alto, praticamente não gera sujidade. A formação de água também é menor, porque o volume que é passado por dentro dessa infraestrutura de armazenamento e recalque para as bombas é tão grande e os elementos filtrantes duram mais. Esse mesmo elemento filtrante num posto de cidade que vende 1000 vezes menos diesel, se não mais, pode saturar antes. Por quê? Porque aquele diesel armazenado acabou passando pelo fenômeno de geração de bactérias, que porventura também geraram borra, que houve um ataque químico das paredes de aço do tanque que também deixaram cair sujidade dentro do tanque. Então, quanto tempo leva para substituir? Vai demandar saber o cenário. Se é um cenário de combustível armazenado com pouco giro, se é um cenário de alta rotatividade e o quão sujo estava esse combustível. Então, é interessante porque todo filtro de linha tem dois diferenciais de pressão. E você acompanha a saturação deles através desses equipamentos que mostram o diferencial de pressão de entrada e de saída. Então, o tempo se dá conforme a sujidade saturou o elemento, tá? Ah, perfeito, Renato. E quando a gente traz para o cenário de data center, hospitais, qual a preocupação hoje que eles precisam ter também, por conta ali do diesel que alimenta os geradores? Olha, quando a gente fala de uma operação de postos de gasolina que abastecem, por exemplo, caminhões, qual é o pior cenário? O pior cenário é um caminhão quebrar na estrada. Isso é um problema? Mas não é um grande problema. Quando você fala de um caminhão quebrado na estrada, ele está no acostamento, com o pisca-alerta ligado, vem um mecânico, vem um guincho, leva ele embora, é um prejuízo financeiro e talvez de tempo. Quando a gente fala de um data center, quando a gente fala de um hospital, você tem cenários mais críticos. Então, por exemplo, você armazena diesel para abastecer os geradores de um hospital. Esse diesel fica parado muito tempo. Quando acaba a luz elétrica da rede, que é fornecida para o hospital, os geradores partem e eles entram em operação automaticamente. Se você não tiver um sistema de filtragem de altíssima qualidade, você corre o risco de enviar para os motores um diesel sujo e parar de funcionar esses motores. Num hospital, isso significa risco de vida. Por quê? Porque você pode ter uma UTI demandando dessa eletricidade e no momento que ela é mais necessária, ela falha. Num data center, a operação também é muito crítica e que transaciona não mais vidas, mas que tem dados bancários, tem uma série de outras aplicações que estão dentro do data center, que ele também para de operar integralmente pela qualidade do diesel.
Então, a gente vem recomendando muito que se tenha cada vez mais atenção a como você filtra o diesel. Perfeito, Renato. Aproveitando, né, agora vamos falar sobre o diesel, a qualidade do diesel. O que você tem para trazer aqui para a gente hoje sobre o combustível do futuro, né? Os nossos filtros, eles estão preparados para esse combustível? Legal, muito bacana, porque esse é um momento de mercado que tem um propósito muito nobre. Então, quando a gente fala de combustível do futuro, nós estamos falando de uma política nacional de utilização de combustíveis cada vez mais verdes. Tá? Então, por exemplo, nós estamos agora indo a 30% de etanol na gasolina. Lembrando que o etanol é de cana-de-açúcar, não é um combustível que vem do petróleo. Então, você traz, lógico, que um ganho ambiental. Você tem um produto menos danoso ao meio ambiente. No caso do diesel, é a mesma coisa. Hoje, nós estamos chegando a 15% de biodiesel agregado no diesel. E esse biodiesel, em sua grande parte, ele é feito de origem vegetal. Então, você vai agregar, por exemplo, um óleo de soja processado para se transformar em biodiesel, você vai agregar no diesel. De novo, o apelo é ambiental, é poluir menos, é consumir menos produto fóssil. Então, a gente apoia integralmente esse movimento e no diesel, em breve, até ano de 2030, nós vamos ter 20% de biodiesel no diesel. Isso traz alguns desafios técnicos, que sim, os nossos filtros eles são preparados para atender. Tá? Então, a gente tem aí uma grande melhora na perspectiva de melhoria ambiental, menos poluente, e tem filtros que vão estar trabalhando de forma mais eficiente para a retenção de partículas sólidas e também de água. Aqui cabe falar sobre um ponto crucial. Existem dois tipos de filtro hoje mais conhecidos. E o mais usual é o conhecido como filtro prensa. Esses filtros, eles prensam folhas de papelão e o diesel passa por dentro dele, retendo particulado sólido. De forma menos eficiente do que um elemento filtrante como esse que eu mostrei, mas eles trabalham dessa forma. São filtros que são fabricados dessa mesma maneira há mais de 40 anos. Eu posso estar até enganado e ser mais que 40 anos. Quando a gente olha a característica do diesel atualmente, a gente percebe que um filtro prensa, ele sozinho já não é mais a resposta de filtragem necessária para cuidar da característica atual do diesel, do biocombustível, do biodiesel que a gente está trabalhando. Então, a gente tem que olhar para uma segunda etapa, que é o filtro de linha. Quando a gente fala desses elementos, nós estamos falando de que o produto vai passar por esse tipo de elemento, isso aqui tem muito mais tecnologia embarcada e vai além, permite remover a água. Então, hoje, se você quer assegurar que os veículos ou que um grupo gerador esteja recebendo um combustível de qualidade para sua operação, você vai precisar, talvez além de um filtro prensa, de um elemento filtrante separador coalescedor. Então, a gente tem visto postos de rodovia, que tem bons business cases aqui na estrada em São Paulo, embarcando já, não utilizam mais filtros prensa, eles deixaram de utilizar aqueles filtros prensa, até porque o reservatório do diesel num filtro prensa também é um ponto de possível contaminação, mas passaram a utilizar filtros de linha. Essa tecnologia está focada em entregar um combustível de melhor qualidade para aquele frotista que abastece nesse posto de rodovia. Então, a nossa recomendação está construindo um posto de combustível novo, do zero. Chegou o momento de pensar como é que o diesel estará daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e buscar entender como os filtros de linha podem ser uma economia de escala incrível, tá? Joyce, complementando, nos ouve hoje um grupo enorme de revendedores. Empresários de rodovia, de cidade e empresas que também usam para grupo gerador. Eu convido a todos a conhecerem o modelo de filtragem de linha que já está no mercado
e que traz, além da melhoria da filtragem, uma economia de eletricidade e manutenção. Então, imagine que você tem os filtros prensas, os tradicionais filtros prensa, e na sua essência eles têm um motor, eles têm todo um funcionamento específico, eles consomem eletricidade, então você tem que dar manutenção nessas partes e também alimentá-los com eletricidade. Quando você migra para filtros de linha, esse equipamento ele já não utiliza mais, ele usa o motor que alimenta a bomba, que faz com que o combustível passe por dentro deles. Então, um posto hoje que quer ser mais econômico na sua operação, quer ter uma operação mais enxuta em termos de custos, migrando para os filtros de linha, ele vai ser mais eficiente e vai ter um custo de operação menor. Era justamente essa pergunta que eu ia te fazer, Renato. Como que acontece essa migração, né? Se hoje eu tenho um filtro prensa, se é bem tranquilo de mudar ali para um elemento filtrante. Olha, sim, a resposta é sim, é possível. É lógico que construir um posto com essa nova arquitetura mais moderna é uma economia significativa. Agora, quando você vai pegar um posto que está em operação e fazer, vamos dizer, um upgrade, né? Eu vou tornar o meu posto mais eficiente em filtragem, mais econômico em eletricidade e manutenção. Você tem um custo porque você tem quebra de pista, troca de equipamentos, inclusão de outras partes, como uma bomba submersa, por exemplo, mas ele é viável e ele tem retorno do investimento. Se você pegar o valor investido versus a economia de eletricidade, a economia de manutenção desses filtros prensa e também uma melhora na percepção dos usuários finais. Lembra que tem esse lado. Aquela frota de caminhões que abastece no teu posto, ou aqueles carros de passeio de alto padrão, uma vez que eles não têm incidência de quebra, uma vez que eles estão recebendo um diesel super ultra filtrado, você gera mais receita advinda desses clientes que estão satisfeitos com o serviço e combustível que você fornece. Então, Joyce, super viável fazer a troca. É algo a se pensar por diversos fatores, principalmente pensando no futuro e como esse diesel vai estar daqui 5 anos. O desafio segue crescendo, a melhoria no meio ambiente e menos poluição também vem melhorando, mas você, revendedor, focado no teu cliente final e no teu custo de operação, está na hora de colocar isso no papel e estudar em que momento chega para fazer esse upgrade, Joyce. Perfeito, Renato. Por hoje é só. Não sei se você tem mais alguma colocação para fazer. Olha, não. Eu acredito que a Filtech, a nossa marca, ela nasce num momento especial de mercado. Um momento que a resposta tecnológica tem que ser à altura do ganho ambiental. Então, a gente tem muito orgulho do produto que a gente comercializa. A gente escolheu uma rota, nós trabalhamos 99% com filtros de linha. A gente faz a filtragem desde grandes garagens de ônibus pelo Brasil, o diesel consumido por centenas de milhares de ônibus, até aquele posto de rodovia que tem consumo de 2, 3 milhões de litros de diesel por mês e, particularmente, os grupos geradores, né? Esses não podem correr risco em hipótese alguma e tem que empregar tecnologia de ponta. Então, convido a todos a conhecer o nosso produto. A Filtech está mais que preparada para atender esse mercado, Joyce. Obrigada, Renato. Quero aproveitar e deixar uma dica aqui. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o combustível do futuro, recentemente nós trouxemos uma convidada, né, especialista no tema, e o vídeo já está aqui disponível na nossa playlist. Obrigada e até o próximo episódio.